foraminal, ele viria, né, em primeiro lugar dentro das minhas prioridades. A gente fala muito também de microscopia, mas, poxa, né, no consultório, na vida clínica, né, do cirurgião dentista, quando eu digo clínica, é que ele não precisa ser especialista, tudo bem? As pessoas confundem muito, né, a tecnologia com o especialista, certo? Na verdade, quem precisa da tecnologia é o clínico geral e não o especialista. Faço uma pergunta para vocês aqui, para a gente começar a interagir um pouco. Quem vocês acham que faz, quem faz a maior parte das endodontias? Quando eu falo, vamos pensar na nossa população no Brasil, né? Quem vocês acham que fazem a maior parte das endodontias? São os clínicos gerais, né? O clínico geral ou o especialista? Quem que vocês acham que pratica mais a endodontia? Né? Pratica não, desculpa. Por quem vocês acham que são realizados a maioria dos tratamentos endodônticos no nosso país? Está grande, hein? Quem me ajuda na resposta aí? O especialista ou o clínico geral? Clínico geral. Olá, clínico geral, perfeito. É o clínico geral, exatamente. O especialista, né? Muitos fazem só endodontia, eu sei disso, mas o clínico geral, ele também pratica endodontia. Geralmente, ele chama o especialista quando a coisa aperta um pouco. Quando o negócio complica, diante de algum acidente, de alguma complicação, mas, enfim, a maioria é feito pelo clínico geral. E o clínico geral precisa do uso da tecnologia para apoiar, para fazer o tratamento de forma mais rápida, de forma mais segura. O tratamento torna-se mais previsível. Então, seria ótimo se no curso de graduação, né, nós já pudéssemos ensinar o aluno já com os motores, localizadores. Aos poucos, nós estamos, né, implementando isso. Mas não é tão fácil, né? Porque existe, né, exige um pouco de investimento por parte da universidade também, que resiste um pouco. Mas, enfim, né, com apoio, eu sempre gosto de falar, com boa vontade, a gente consegue fazer sim, um bom trabalho e a gente perceber que esse investimento ele se paga. Né? Oi, desculpa, tá dando para ouvir? Professor, acho que tem alguém com o microfone aberto. Tem alguém com o microfone aberto? Vamos fazer assim, pessoal. Desativem, por favor, microfone e câmera, porque aí a gente acaba ganhando em qualidade de imagem e som também, porque o sistema não fica muito sobrecarregado. Lógico, se tiver alguma pergunta, aí vocês desativam o microfone e podem participar, certo? Não tem problema nenhum. Mas, por enquanto, a gente fecha até para o ruído, né, não atrapalhar os colegas também, certo? Mas podem participar, por favor. Ficar falando sozinho é muito ruim, não é legal, não. Então, continuando, né? Aos poucos a gente até vai conseguindo, né, colocar na faculdade também o uso da tecnologia, porque isso facilita o preparo, né? O preparo de uma forma geral, né? Você sai um profissional mais preparado. E quem já se formou e não teve essa oportunidade, não tem problema. Quem já se formou precisa agora se atualizar nos conceitos para conseguir, como eu falei, né, tornar, inclusive, o seu tratamento mais rentável. Porque quanto mais você fizer, mais você ganha. Né? Eu vejo uns colegas aí super contentes quando eles veem a agenda cheia de orçamento. Na verdade, ele vai ganhar o dinheiro mesmo na alta do paciente, né, no término. Né? Fazer orçamento é bom, mas você não vai encaixar muitos orçamentos se você tiver muitos tratamentos pendentes. Né? Então, quanto mais rápido fizer, melhor. Só que, lógico, a gente tem que associar a velocidade à biologia. Não dá para falar... Eu vi esses dias uma propaganda, né, de tratamento endodôntico biológico. Eu falei, mas né, eu vi essa discussão aí, falei, não existe tratamento endodôntico, aliás, acho que nada na área da saúde você consegue fazer sem associar a biologia. Só que, assim, às vezes né, tem o marketing em cima, mas a verdade é que a gente tem que associar a velocidade à qualidade. Eu vejo muitas vezes as pessoas pensando apenas em fazer rápido. Né? Entra naquela até discussão, motor ou localizador. Né? Pensa só na praticidade. Participa aí de um curso de imersão, onde a pessoa só mostra né, as vantagens da instrumentação mecanizada, porém não fala né, dos princípios biológicos. E o que acontecer se não determinar o correto limite de trabalho? O que vai acontecer se ficar micro-organismo,
principalmente no terço apical, né? Provavelmente, né, você vai ter um insucesso, você vai ter a proliferação desses micro-organismos. Então, é muito importante associar a tecnologia e a biologia. E a tecnologia, ela vem nos ajudar nesse ponto, né? Com relação à precisão, aonde exatamente eu estou trabalhando, né? Para aí sim, eu de forma mais rápida, né? De forma mais eficaz, concluir o meu preparo e, consequentemente, fazer a obturação do canal radicular. Bom, se a gente está falando agora de biologia, chegou a hora de eu apresentar para vocês a doutora Pamela. A doutora Pamela está finalizando aí já o curso dela de especialização em endodontia com o nosso grupo. Já é professora, né, dando aula com a gente no curso de atualização, junto com, acompanhando, né, o desenvolvimento dos alunos também. E ela está estudando bastante, né, inclusive a sua monografia é em cima disso, em cima do, né, da determinação do comprimento de trabalho endodôntico. Ela estuda tanto a eficácia, a precisão dos aparelhos localizadores foraminais, e ela fala um pouco também dos riscos que a gente tem em deixar, né, essa área, essa região, né, sem ser trabalhada. E, consequentemente, né, com a precisão dos aparelhos, ela vai explicar melhor para vocês como ter um tratamento endodôntico mais previsível, rápido, né, além de, e, consequentemente, lucrativo. Pessoal, aproveitem, certo, a oportunidade. Agradeço a Karina, principalmente, né, toda a empresa Gnatsu, mas a Karina, né, que aos poucos aí, acredito que estamos nos tornando grandes amigos, né, sempre conversando e, lógico, dentro do possível, também sempre apoiando aí a nossa turma, tanto no apoio, né, científico, como agora didático também, certo? Professora Pamela, fica à vontade com a turma, e nós vamos estar juntos aí, né, respondendo as questões que vocês provavelmente possa, né, surgir durante a apresentação, tá bom? Obrigado, pessoal, aproveitem. Obrigada, professor. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Sim. Então, tá. Sim, estou ouvindo. Sim. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui da aula com vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, como o Rafael falou, pode liberar o áudio aí na hora para fazer a pergunta. Mas também ali embaixo, na tela de vocês, tem um balãozinho escrito chat. Se vocês quiserem ir digitando as perguntas ali no chat, no final da aula a gente pode também fazer uma discussão ali em cima das perguntas todo mundo junto, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, dá para ver. Tá, então vamos lá. Qualquer coisa vocês podem me interromper se parar o áudio ou a visualização aí, tá? Então, o Rafael já me apresentou, né? Meu nome é Pamela, eu tô aí finalizando o curso de especialização. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre essa etapa da endodontia, que é a odontometria, tá? Também com a utilização dos localizadores foraminais. Então, a aula ela vai ser voltada tanto para clínico geral, quanto para especialista que quiser relembrar um pouco aí dos localizadores, mas também para quem está na graduação, tá bom? A gente vai falar sobre odontometria num geral, tá? Então, quando a gente fala em odontometria, a gente tem que partir do princípio que todas as outras etapas já foram concluídas. Então, desde lá do início do nosso tratamento, uma anamnese, né? A inspeção intra e extra-oral do paciente já foi realizada. Eu já fiz os exames complementares, então, radiografias ou às vezes tomografia. Toda essa primeira parte do tratamento já foi realizada. E aí a gente vai para o tratamento clínico em si. Então, a gente também já fez já escolheu o nosso sal anestésico, técnica anestésica, já realizou isolamento absoluto, sempre isolamento absoluto para endodontia, tá? Cirurgia de acesso e esvaziamento dos condutos. A partir daí, a gente já entra na parte de odontometria.
odontometria, condutometria, endodontometria. Depende muito da escola que você participa, né? Tem uma nomenclatura diferente. Aqui a gente vai falar em odontometria, tá bom? Então, por que a gente faz odontometria? Essa etapa é importante porque a gente precisa saber exatamente o comprimento do dente em questão. A importância do comprimento está diretamente ligada com o limite de trabalho. A gente precisa estabelecer um limite de trabalho, do qual vai ser realizado o nosso tratamento endodôntico durante o tratamento inteiro, do começo até o final, é em cima daquele limite de trabalho, tá bom? A partir daí, a partir deste limite de trabalho, é que a gente vai instrumentar, sanificar e também obturar aquele dente em questão. Então, com isso, a nossa chance de reparação dos tecidos periradiculares, ela aumenta, a nossa chance de reparação aumenta, né? Então, aumenta também o sucesso endodôntico. Então, eu vou falar um pouquinho agora para vocês qual que é a importância, então, de trabalhar nesse limite, né? O porquê da gente não poder trabalhar nem aquém e nem além desse limite, tá bom? Então, aqui, ó, uma odontometria que ela foi feita aquém, o que pode acontecer? A gente sabe que a odontometria aquém, consequentemente, a gente vai instrumentar aquém, a gente vai sanificar aquém e a gente vai obturar aquele conduto aquém também. Com isso, a gente, consequentemente, né, a gente não consegue remover todo o tecido, seja pulsar ou necrótico. Alguém... Não? Então... Vocês estão prontos? Alguém tem uma pergunta? Pessoal, alguém está com o microfone ligado. Então, a partir dessa odontometria errada, todo o nosso tratamento ele também vai ser em cima desse limite. Então, quem garante para a gente que a gente removeu todo aquele tecido, seja ele vital ou necrótico? No caso de um tecido, no caso a gente falando de uma polpa morta, é pior ainda, porque a gente tem a contaminação ali dos micro-organismos, né, das bactérias, e aí mais para frente a gente pode ter que reintervir nesse caso novamente por conta disso, tá? E aí, numa odontometria também feita além, é a mesma coisa. Quando a gente fala de odontometria feita além, a gente está falando sobre um erro, uma iatrogenia que o dentista cometeu ali durante o processo da odontometria. A gente não está falando sobre ampliação foraminal, tá? Que ampliação foraminal é uma outra técnica do qual alguns dentistas eles utilizam, mas aí é com a intenção de instrumentar aquele forame, tá bom? Então, aqui a gente está falando de um erro. Então, o dentista, ele errou na odontometria e aí ele causou uma sobreinstrumentação. Uma sobreinstrumentação leva a gente a instrumentar o forame. Então, quando a gente vai fazer a sanificação daquele conduto com as nossas substâncias químicas, a chance de extravasamento é muito grande. E hoje em dia a gente sabe que a substância de escolha aí pelos endodontistas ou até pelos clínicos é o hipoclorito de sódio, né? O hipoclorito de sódio, ele não é bem aceito pelos tecidos periradiculares. Então, até coloquei uma fotinho aqui do lado direito, mostrando um caso onde a injúria causada pelo extravasamento do hipoclorito de sódio, ela foi muito grande. É claro que aqui, nesse caso, nessa imagem, tanto a concentração quanto o volume de extravasamento aqui foi muito grande, tá? Nem sempre fica assim. Mas quando isso acontece, a gente pode ver aqui que o paciente ele fica bem edemaciado, esse edema pode acontecer já no mesmo instante ali que ocasionou o extravasamento, ou também ele pode vir a relatar isso um tempo depois, no dia seguinte ou alguns dias depois, tá? Porém, também aqui, na hora ele relata para você que ele vai sentir muita ardência, então na hora ele incomoda bastante isso, tá? Tem algumas manobras que a gente pode fazer aí na hora, que é diluir bastante essa solução para fim de diminuir a concentração do hipoclorito. Então, a gente pode irrigar com soro, fazer bastante aspiração a fim de tentar retirar todo aquele líquido extravasado, tá? Opa. E também na hora ali a gente pode visualizar um pouquinho de hemorragia, um sangramento ali excessivo, tá? Também pode acontecer.
E fora isso, essa equimose que fica, né, no paciente, essa mancha que fica, não é legal, porque você imagina que muitas vezes o paciente ele chega no seu consultório e ele não está num quadro de agudização, né? Então ele não está sentindo dor. Muitas vezes você propõe o tratamento para ele precisa de um tratamento endodôntico. Então, nesses casos, ainda é pior ainda, porque o paciente ele chega sem dor no seu consultório e ele vai embora com dor, com um monte de remédio, né, para tomar. Com essa mancha aí, muitas vezes o paciente precisa trabalhar, estudar, então não é legal, né? Então aí a gente falou um pouquinho sobre o que pode acontecer em relação ao extravasamento de substâncias. Em relação à sobreobturação, então vamos partir do princípio que a gente já fez uma sobreinstrumentação, a gente já utilizou as nossas substâncias químicas, então não ocorreu extravasamento, porém, na hora de obturar, muito provavelmente a gente vai obturar com o cone também nessa medida além da odontometria. E a gente sabe que hoje em dia os cimentos para obturação, muitos deles são aceitos pelos tecidos perirradiculares, porém, o problema é com a gutta-percha, né? A gutta-percha, ela não é bem aceita por esses tecidos. Então, quando a gente ultrapassa a guta, o que acontece? A gente provoca uma inflamação, e essa inflamação, sim, é o que vai gerar dor no paciente, né? Porque a inflamação, ela acontece por conta dos tecidos que não aceitam ali. Os tecidos perirradiculares entendem como um corpo estranho a gutta-percha, tá bom? E aí, fora a dor pós-operatória, que também não é legal. A gente já falou aqui, né, que muitas vezes o paciente ele não vem com dor e ele pode sair com dor. Ou se ele já estava com dor, ele sair com uma dor maior ainda, tá bom? Então, para a gente não errar, a gente tem alguns métodos para fazer a odontometria. O método sinestésico aqui é um método, só que é um método tátil, né? Aquele que a gente faz a partir da inserção da lima no conduto. Esse método é muito inconsistente, então a gente não leva muito em relação, ele pode ser associado com outros métodos, mas o problema dele é que a minha sensibilidade não é a mesma sensibilidade de vocês, né? Então, esse método ele acaba sendo muito inconsistente para a gente poder incluir ele aí na discussão. Então, os dois métodos mais utilizados hoje em dia são os métodos radiográficos e o método eletrônico, que seria o uso dos localizadores, tá? Falando um pouquinho aqui sobre o método de radiografia, né, com radiografias, eu vou falar um pouco sobre a técnica que eu acredito que seja a técnica mais utilizada, né, que a gente aprende na faculdade, e acho que é a técnica que praticamente todo mundo conhece aqui, tá, da graduação. Então, essa técnica de Ingo, né, ela é feita a partir de uma radiografia inicial. Essa radiografia inicial, ela pode ser aquela radiografia que a gente fez lá no começo, que é uma radiografia para ajudar a gente tanto no diagnóstico como uma radiografia de controle, né? Aquelas radiografias que a gente faz inicial e final para guardar de documentação do paciente. Então, se essa radiografia ela foi feita pela técnica do paralelismo, a gente pode utilizar essa mesma radiografia. A partir dela, a gente vai fazer uma medida ali com a nossa régua transparente, tá? A partir do ápice radiográfico, vocês conseguem ver meu cursor aqui? Então, aqui, sim, ó. Tá bom. Então, a partir aqui do meu ápice ou do meu vértice radiográfico, vou tirar essa medida aqui, daqui até a incisal do meu dente, tá bom? Incisal, oclusal, ou nos casos de dentes fraturados ou cariados, você precisa estabelecer aqui um ponto de referência independente, tá? Esse ponto de referência vai ser o ponto de referência até o final do seu tratamento para aquele conduto. Então, essa medida aqui que a gente tem, a gente chama de CAD, que é o comprimento aparente do dente, tá bom? A partir dessa medida, a gente vai fazer a escolha do instrumento que a gente vai utilizar para odontometria. Então, se o meu CAD deu 22, não adianta eu utilizar uma lima de 21, a gente vai escolher já uma lima de 25, tá? Então, a gente escolheu o instrumento. Nessa técnica, a gente utiliza uma margem de segurança aí de 3 milímetros. Então, a gente pega o comprimento aparente do nosso dente, subtrai 3 milímetros para a gente achar o comprimento real do instrumento. Então, vamos supor que o meu CAD deu 20, a gente vai subtrair 3, a gente vai calibrar a nossa lima em 17. Então, aí vai ser o comprimento real do instrumento. O que a gente vai fazer? Nessa etapa, o paciente ele já está isolado.
Então, a gente vai inserir novamente a lima no conduto a primeira vez e vai fazer uma radiografia, que é uma radiografia pela técnica da obstetriz, tá bom? Onde a gente tenta, estabelecer o paralelismo aqui com a região apical, tá? Então, se cortar um pouquinho ali a coroa, não tem problema. O importante nessa hora é que a gente mantenha a maior paralelismo possível ali com a região apical, tá? Então, aqui, ó, a gente vai fazer o quê? Nessa radiografia, a gente vai medir da ponta do nosso instrumento, de novo, até o vértice radiográfico, tá? E essa medida aqui, a gente vai chamar de X. Então, a gente tem o comprimento real do instrumento, somado ao nosso valor agora de X, vai ser o comprimento real do nosso trabalho, vai ser o comprimento do dente, tá bom? E aí, para finalizar a técnica, nessa técnica eles falam para a gente que a medida de segurança ali para trabalhar em polpa mortificada seria meio e polpa viva 1, tá? Então, aí, dependendo do seu caso, o diagnóstico, você vai subtrair ou meio ou 1 no final do comprimento real de trabalho. E aqui é importante, não só para os alunos, mas também se você está atendendo no seu consultório, é legal sempre anotar qual foi o ponto de referência que você utilizou para cada conduto e também a medida final, que vai ser a medida que você vai instrumentar e obturar o seu conduto, tá bom? Porque se numa próxima sessão você não anotou, aí você tem que fazer todas essas etapas novamente, tá? Então, aqui, falando sobre etiopatogenia, né? Então, é a causa das doenças, tanto pulpar quanto periapical, a gente tem sempre que relacionar elas com o limite de trabalho. Então, aqui, ó, no caso de não ter trabalhado no limite certo, ou seja, a gente trabalhou no limite aquém, no caso de polpa viva, aqui onde a gente tem um processo inflamatório, né? Então, a gente não teria tanto problema, vamos dizer assim, desde que a resposta biológica do paciente fosse positiva, né? Então, a gente espera que, mesmo numa polpa viva, mesmo quando a gente não trabalha nesse limite de trabalho, a gente espera uma cicatrização biológica ali do remanescente pulpar, o que já não acontece em casos de polpa mortificada, onde a gente tem a presença ali de bactérias, micro-organismos, tanto na extensão do conduto, quanto nos túbulos dentinários, tá? Então, nos casos de polpa morta, aquele meio milímetro que você deixa sem instrumentar ou sem sanificar, pode ser o suficiente já para você não ter o sucesso do caso, tá bom? E também aqui, só voltando um pouquinho, em casos de polpa viva, né, quem garante que aquele remanescente, ao invés dele cicatrizar, ele também não vai necrosar? Se ele partir do princípio que o tecido ele necrosa, vai gerar uma inflamação e o paciente vai sentir dor. Então, aí, novamente, a gente pode ser que tenha que intervir nesse caso ou fazer um retratamento, tá bom? O ideal, então, seria o quê? Seria que, na radiografia, a gente conseguisse visualizar toda essa anatomia aqui da região apical. Porque o nosso limite de atuação aqui, o campo de atuação do endodontista, é aqui nesse limite. Acho que vocês lembram lá da graduação, da junção CDC, né? Que seria conduto, dentina e cemento. Então, esse limite aqui é o limite de atuação do endodontista, onde aqui a gente vai trabalhar em canal dentinário e não em canal cementário, tá bom? Aquele limite de segurança que a gente trabalha até é por conta de quê? Na literatura, a gente encontra que essa medida aqui, ó, né, dessa espessura de cimento é de mais ou menos 1 milímetro. Então, é por isso que a gente trabalha com aquela medida de segurança. Então, seria muito legal se a gente conseguisse, ou na radiografia, visualizar esse limite, para a gente ter certeza que a gente está trabalhando ali dentro, né, com segurança, ou a gente tivesse algum dispositivo, alguma coisa que informasse para a gente que a gente está trabalhando aqui, né? Então, nesse caso, se a gente tivesse um dispositivo, já vou adiantar aqui para vocês como localizador, ele informaria aqui para a gente que a gente está trabalhando em 0, a gente não precisa trabalhar com aquela medida de segurança de meio ou de 1, com medo de ultrapassar esse limite por conta da gente não ter precisão na técnica da odontometria, tá bom? Vamos lá. Aqui essa é uma outra técnica radiográfica também, né, que a gente pode fazer odontometria. Nessa técnica, eles utilizam o princípio aqui de uma tabela. Nessa tabela, eu tenho a média de cada dente. Então, aqui eu consigo ver dente 11 e 21, a média dele. Aqui,
o mínimo encontrado, né, o tamanho menor e o tamanho maior, e aqui seria a média. Então, para fazer essa técnica, eu precisaria de uma radiografia inicial só, e essa radiografia também feita pela técnica do paralelismo, com a utilização dos posicionadores, né, e a gente vai achar ali o nosso CAD, o nosso comprimento aparente do dente. E a gente vai somar com a média do dente em questão. Então, aqui a gente soma a medida do dente com a medida da média daquela tabela, divide por 2. Nessa técnica aqui, nos casos de polpa viva, eles subtraem 2 milímetros e no caso de polpa morta, 1 milímetro. E aqui esse vai ser, então, o comprimento real de trabalho, tá bom? Então, vai ser o comprimento que a gente vai instrumentar e também vai obturar aquele conduto, tá? Nessa técnica também eu coloquei aqui para vocês lembrarem sempre de anotar, independente da técnica, pode ser com a utilização dos localizadores ou com técnica radiográfica, é importante sempre anotar para não ter que refazer tudo de novo, tá? Mas então aí com o passar do tempo, né, todas essas técnicas elas foram evoluindo até chegar na utilização dos localizadores. E os localizadores, eles foram... os localizadores, eles surgiram justamente como uma medida de buscar mais precisão na odontometria. Então, o Cluster, lá em 1918, ele idealizou... Ele idealizou um sistema ali com um dispositivo eletrônico que conseguisse mensurar o comprimento daquele dente através de correntes elétricas. Mas aí ele lançou essa discussão e esses estudos, mas nada foi concluído até 1942. 1942, Suzuki, ele pegou todos esses estudos de 1918 e ele fez esses estudos, ele passou isso para a prática, só que em cães. E ele viu que fazendo esse estudo com cães, né, com os dispositivos eletrônicos, ele conseguia essa passagem da corrente elétrica, que era o que eles estavam buscando, tá? E aí, só em 1962 é que surgiram os localizadores, quando o Tsunada fez o mesmo experimento, só que aí ele fez o experimento com humanos, e também teve essa resposta positiva, resposta constante de passagem de corrente elétrica, tá? Então, aí eu vou falar um pouquinho agora do princípio de funcionamento e de como que eram os localizadores antigamente e dos localizadores de hoje, tá? Os localizadores, eles foram divididos em 4 gerações e eles são divididos de acordo com o seu funcionamento. Então, vamos lá, os localizadores da primeira geração, lá em 1962, o princípio de funcionamento deles era um princípio de resistência elétrica, tá? Então, nesse princípio de resistência elétrica, eles conseguiam utilizar uma medição linear ali. Então, era uma corrente elétrica e a medição era linear. Esse tipo de medição dentro da física é uma medição que ela não é tão precisa, tá? Então, por isso esse aparelho, ele não era tão preciso, ele era passível de muitos erros, tá? Esse aparelho também, além disso, ele necessitava de calibração e na presença de fluidos e tecidos pulpares, ele não era preciso, ele não conseguia ler. Então, isso não era interessante para um endodontista, né? Era um aparelho aí que precisava de muita intervenção ainda. Então, lá em 1980, surgiram os localizadores da segunda geração. Esses localizadores, eles mudaram o princípio de funcionamento do localizador. Esse princípio do localizador, então, passava a ser um princípio de impedância, no qual eles conseguiam, então, utilizar correntes alternadas, tá bom? Então, frequências alternadas aqui, ó, elas são mais precisas, é um método mais preciso do que de corrente contínua, tá bom? Dentro da física, a corrente alternada ela é mais precisa do que a contínua. Então, esse aparelho ele passou a ser um pouco mais preciso, ele tinha menor chance de erro, ele também necessitava de calibração ainda, e ele tinha pouca efetividade ainda também na presença de fluidos e tecidos pulpares. Já os localizadores de terceira geração, eles continuaram com esse princípio de impedância, porém, o que eles fizeram? Eles mudaram aqui a corrente alternada para, ao invés de uma frequência, eles colocaram 2 frequências de corrente. Então, é como se eu tivesse mais certeza ainda daquele resultado, de que realmente não passaria... Eu vou explicar isso mais para frente, para ficar mais claro para vocês.
mas é como se eu tivesse um resultado falando que realmente não passa corrente elétrica por algum ponto, tá? Então, quando eu falo ali de impedância, que o método, né, o princípio deles era de impedância, eu quero que vocês entendam que é realmente de impedimento, impedância de impedimento mesmo, de passar a corrente elétrica por algum ponto, tá? Até o quarto localizador também era um princípio de impedância, porém aqui é um princípio de Rachel Method, na verdade era um método de razão, né? Razão por quê? Porque o computadorzinho do localizador lá dentro, ele lê várias correntes alternadas, então aqui ao invés de duas, ele tem duas ou mais correntes alternadas, e ele faz a razão entre elas, ele faz a divisão, tá? Então é como se dentro do localizador, na verdade aqui esses localizadores da quarta geração são até localizadores que estão... são os localizadores que estão no mercado hoje em dia, são os localizadores que a gente utiliza, são localizadores a partir desse princípio de Rachel Method, tá? Então eles são mais precisos, por conta de utilizar mais frequências, por conta dessa conta, né? Então, é como se o localizador falasse para a gente que realmente, naquele ponto, várias correntes me informam que não passa corrente elétrica por ali. Mais para frente eu vou tentar desenrolar esse assunto, porque conversar com isso com um dentista é mais complicado, né? Até para a gente que está estudando, para conseguir entender tudo isso, é um pouco mais complicado, mas mais para frente vocês vão entender isso na prática, utilizando os localizadores, tá? Esses localizadores, então, a gente não necessita de calibração, tá? Eles eles têm boa efetividade na presença de fluidos e tecidos pulpares, então, mesmo naqueles casos que a gente tem sangramento, a gente consegue utilizar o localizador. Inclusive, hoje em dia, eles até falam que o canal ele não pode estar seco e também não pode estar encharcado. O ideal é que o conduto ele esteja um pouco úmido, tá bom? Isso facilita a passagem da corrente elétrica na hora da nossa mensuração, tá? Fora que hoje em dia também os localizadores, eles têm os displays digitais, então eles têm avisos sonoros que ajudam ali no dia a dia da clínica, do atendimento. Isso acaba facilitando porque acaba ficando mais rápido, você já olhar para o localizador e você visualizar na tela ali o que está acontecendo, as medidas que ele te passa, então acaba ficando mais rápido, ele é mais prático, tá? Então, como que funciona o localizador? Eu até coloquei uma imagem aqui para ficar mais claro o funcionamento elétrico dele, vamos dizer assim. Então, a gente vai ter que pensar num circuito, daqueles circuitos que os professores pediam para a gente fazer antigamente, a partir de uma pilha, do qual a gente conectava os dois polos, lembram? A gente ligava o polo positivo, o polo negativo naquela pilha, a fim de acender a lâmpada. Quando a gente desconectava esse circuito, a lâmpada apagava. Então, o localizador é mais ou menos isso, é um circuito, tá bom? Então, a gente tem aqui na imagem os volts, né? Então, seria a tensão inicial que esse localizador libera a partir da bateria ou da pilha, tá bom? E aí, ele dispara uma corrente elétrica, que seria o verdinho aqui, tá? E esse vermelhinho aqui, representando a nossa impedância ou a resistência, dependendo do localizador, tá bom? Que é o que bloqueia ali a passagem da corrente, tá? Então, vou transportar isso para a clínica, né, no atendimento clínico mais para frente. Agora eu vou falar um pouquinho dos localizadores mesmo. Então, aqui é um localizador, né, que eu coloquei para vocês, para quem ainda não viu ou não utilizou o localizador. Aqui é como se fosse o computadorzinho que a gente fala, né? Então, aqui é o localizador em si, com os botõezinhos aqui. Esse localizador da Gnats, ele tem 4 botõezinhos, então liga e desliga. Aqui é o modo, porque ele também tem um outro modo de funcionamento. Aqui seria o volume, que você pode deixar ele sem volume, tá bom? Para apitar. E o último botão aqui é onde você quer trabalhar. Então, se você quer trabalhar a meio, se você quer trabalhar em zero, você consegue mudar isso no localizador e ele vai te informar quando você estiver naquela posição, tá? A partir do localizador aqui sai um cabo de medição, ó. Para um lado, a gente vai acoplar ali a nossa alça labial ou clipe labial, tá? A gente consegue remover essa parte aqui da alça e a gente consegue esterilizar, né, higienizar tudo certinho. E a outra parte aqui desse cabo vem para o gancho de conexão. Esse gancho de conexão ele é fixo e a gente coloca a nossa lima ali, a gente prende a nossa lima ali, tá? Até deixei com uma lima 20 ali para vocês conseguirem visualizar.
Esse localizador, ele está em venda no mercado, né, hoje em dia, é um localizador muito bom, só que eu acho que dos localizadores que estão no mercado, ele é o único que vem com esse testador de polpa. Coloquei até aqui para você. Esse outro cabo aqui, ó, ele liga um testador de polpa, tá? Essa pontinha aqui, ó, essa pontinha branca é onde também a gente vai acoplar a nossa alça labial, então a gente pode tirar daqui e colocar para cá, tá? No kit já vem algumas alças a mais, então você pode utilizar sempre uma para cada. E nesse testador de polpa vem a nossa sonda. Essa sonda também vem algumas no kit, né? Para a gente também conseguir tirar, higienizar e tudo mais. Então, esse testador de polpa é o diferencial desse localizador, tá? É bem legal porque a gente consegue mudar aqui. Então, nesse segundo botãozinho aqui, a gente muda o modo do localizador. Ele vai informar que está no modo de pulp tester. Então, está no modo testador de polpa. Como que a gente utiliza, né? A gente tem que secar os dentes, a gente faz um isolamento relativo ali. Ah, mas por que a gente tem que secar, né? O interessante não seria fazer com os dentes úmidos? Seria, porque aí a gente vai ter uma passagem ali de corrente elétrica melhor, né? O problema é que quando a gente não consegue deixar apenas um dente úmido, né? Quando a gente joga a seringa ali nos dentes com o jato de água, ele acaba escoando para os outros dentes. Então, o próprio fabricante pede para que a gente faça essa etapa aí com o testador, com os dentes secos, isolamento relativo. A gente vai pegar a pontinha ali do nosso testador e a gente vai encostar um pouquinho na pasta. Pode ser ou gel de flúor ou própria pasta para profilaxia, tá? E aí a gente vai levar no dente em questão. O que acontece? Com esse teste aqui, a gente chama de teste elétrico, tá? Com esse teste, conforme a gente coloca o teste, a ponta, né, a sonda do nosso testador no dente, ele vai disparando aqui impulsos, tá? De corrente elétrica. Então, ele vai mostrando aqui pra gente qual é o nível de estímulo que ele tá passando ali para aquele dente. Então, aqui, esse número só aparece no visor quando tá em modo de pulp tester, tá? Então, ele vai passando ali pra gente. E a leitura normal para esses estímulos é até 99. Então, ele vai aparecer aqui 99, né? E aqui também, esses risquinhos, eles vão descendo, tá? Então, quando a gente tem a resposta do paciente, até 99, a gente pode considerar que esse dente ele tem vitalidade, tá? Só que, por exemplo, para incisivo central, lateral, ali no 10, mais ou menos, o paciente já responde ao teste. E a partir daí você faz o seu teste normalmente. Esse aparelho, ele pisca 5 vezes, né? Então, ele pisca os 5 segundos, exatamente, que né, o tempo para a gente verificar se o paciente ele vai passar totalmente a sensibilidade ali do dente ou não, tá? No caso de passar esse número aqui, né, esse limite de 99 e o paciente não responder, então o aparelho sugere que esse dente não tem vitalidade, tá? Então, é bem interessante até esse teste para aqueles casos que a gente tem de câmara pulpar atresiada, né? No qual a gente vai fazer, por exemplo, um teste de sensibilidade com térmico, por exemplo, e o paciente, às vezes, ele não responde, né? Então, ele dá um falso negativo para a gente. Com esse teste, pelo fato de ser uma corrente elétrica que está passando para aquela câmara pulpar, com certeza ele vai te responder, tá bom? Então, aí você consegue um diagnóstico mais preciso para o caso aqui de câmaras pulpares mais atresiadas, tá bom? Então, voltando aqui aos localizadores, né? Como que funciona o localizador? A dentina é como se ela fosse o isolante que vai impedir de passar essa corrente elétrica. Então, a partir do momento que a gente usa o localizador, a gente tem que ter em mente a anatomia interna, né? Então, por isso que eu até coloquei as radiografias aqui para vocês verem, porque esse dente aqui, essa vista dessa radiografia, essa vista vestibular, é a vista que a gente consegue ter de um dente na cavidade oral. A gente não consegue ter essa vista proximal se a gente não fizer a extração desse dente. E aqui vocês conseguem ver como não é regular, né, esse conduto. E também, microscopicamente falando, a dentina ela é toda irregular. Então, quando eu falo aqui dos localizadores... Oi, alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Aqui eu quero também que vocês acompanhem o meu cursor, tá bom?
Então, quando eu estou fazendo lá o uso do meu localizador para mensuração da odontometria, eu estou introduzindo essa lima no conduto e conforme eu vou introduzindo, o localizador ele pode apitar, por exemplo, que está em 2, 1, depois voltar para 2, 1, 0. Então, ele pode oscilar. Por quê? Por conta dessa irregularidade da dentina, tá bom? Lembrando que nessa fase de odontometria, a gente ainda não instrumentou o conduto, né? Então, a gente ainda não analisou as paredes, né? Então, a chance dessa dentina ser bastante irregular é grande. O que acontece? Pode interferir ali na mensuração do localizador, tá? Então, é por isso que tem muitas pessoas que a gente escuta, às vezes, falando que não gosta do localizador, ou acha que não é preciso, cada hora dá um resultado, porque é justamente nessa etapa, quando ele está introduzindo a lima e ele fica oscilando. Porém, a gente tem uma técnica, tá? Que a gente utiliza para isso não acontecer, que é a gente desce com essa lima até aqui o nosso limite de trabalho, tá? Lembrando que são limas de fino calibre, aí limas manuais 15, 20, de acordo com o diâmetro ali daquele dente, não pode ser muito justa, né? Ela não pode ficar muito presa aqui nesse forame, tá? Então, essas limas, elas vão só passar aqui por esse forame, tá? Atingindo o quê? A região aqui de canal sementário. E quando eu atinjo essa região de canal sementário com a nossa lima, o localizador, ele sempre vai informar alguma coisa para você. Ele vai apitar no vermelhinho ali, ou ele vai mostrar que está em região apex ou over. Cada localizador, ele vai falar de uma forma diferente, tá? Ah, então como que eu vou saber, né? Por exemplo, eu estou introduzindo a minha lima. Ele não pode falar que está over aqui no meio? Não, ele nunca vai te falar. Então, por isso que a gente precisa chegar com a lima até aqui, esse ponto de referência, vamos dizer assim, para a gente saber exatamente que a gente está aqui. E na volta, quando a gente começa a recuar essa lima, então na volta, quando você tiver com a lima no seu limite de trabalho, o localizador vai te falar que ele está em 0. Tá? E a partir dessa medida, você escolhe se você vai trabalhar em 0, porque aí você já vai ter uma medida mais precisa. Então, você, utilizando o localizador, você pode trabalhar em 0, você vai trabalhar exatamente ali no seu limite, tá? Ou meio, ou 1, para quem vai começar a utilizar o localizador e ainda tem medo, né? Pode também utilizar aquela medida de segurança, tá bom? Esse processo que a gente faz aqui de passar pelo forame e recuar, a gente chama de patência. Eu vou falar um pouquinho para frente, tá? Só para vocês lembrarem. Então, eu queria que vocês entendessem que o aparelho, ele não mede a distância. Enquanto a gente vai introduzindo a lima, ele não vai te falar, por exemplo, aqui está em 20 milímetros, 21, 22. Não é isso que ele vai te falar. O que ele te fala é a diferença de passagem de corrente elétrica, a diferença de impedimento. Então, lembra que eu falei para vocês que a dentina, ela é o nosso isolante. Então, conforme a gente está passando com a lima por aqui no conduto dentinário, não está passando corrente elétrica, tá? É mínimo. E conforme a gente atinge essa região aqui de canal sementário, a partir daí já tem uma corrente elétrica diferente. Então, o que ele te informa é essa diferenciação. Olha, você está em tecidos perirradiculares ou você está em tecido dentinário. O que o localizador te informa é isso, tá bom? Não medidas em si. Então, aqui, eu até deixei um artigo bem legal que fala bastante da determinação da constrição ali do forame, né? Em relação à utilização dos localizadores também, tá? Fala essa parte, assim, de utilização dos localizadores, ele explica um pouquinho mais para vocês. É bem legal esse artigo. Então, aqui, eu falei para vocês que aquele processo, aquela etapa que a gente fez ali de passar pelo forame e recuar chama patência. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. Patência apical é uma limpeza passiva do forame apical com limas de fino calibre. Lembra que eu falei para vocês que são limas de fino calibre, não é instrumentação, tá? Com o objetivo de remover dentina contaminada, restos pulpares e micro-organismos que possam interferir no processo de reparo após o tratamento. Resumindo, né, é ultrapassar o forame para desobstruir ali com instrumentos de fino calibre, tá? Então, então, quando a gente for utilizar o localizador, a gente precisa sempre fazer esse processo de patência? Precisa, tá? A gente precisa de um ponto específico para a gente saber que realmente a gente tá ali naquela região e recuando a gente realmente está na região de forame, tá? Então, aqui são 2 aparelhos, tá? Esse aparelho é o que eu mostrei para vocês ali, ó, ele tá a imagem tá um pouquinho aumentada, é um aparelho da Gnatsu APX1, tá?
Então, o botão de liga, o modo aqui para mudar para localizador ou testador de polpa, ele te informa o som, que você pode desligar ou não, te informa a bateria, quando está carregado ou não. Esse set aqui é se você quer trabalhar aqui, por exemplo, ó, ele marcou para trabalhar a meio, tá vendo? Então, aqui seria 1 aquém, aqui seria meio e aqui seria 0. Aqui já é região Apex, lembra que eu informei para vocês? Se esses risquinhos estivessem aqui, ó, nessa região, então é porque a gente estava em canal sementário. A gente precisaria recuar até o aparelho apitar aqui em 0 para a gente estar no nosso limite de trabalho, tá? A partir daí, quando o aparelho informa para a gente que a gente está em 0, a gente mede o nosso cursor lá em cima, ó, a gente desce o nosso cursor de silicone aqui, desconecta todo esse localizador e mede essa lima, né? Tira a lima do conduto e mede na régua milimetrada. Você vai ter o comprimento com a lima ali em 0, tá bom? Esse aqui é um outro aparelho também, ele é motor e localizador, tá? Então, esse motor é um motor da Gnatos também, é um motor Endus Duo R, porque ele tem essas duas funções, tá? Então, ele também te informa aqui no visor se ele tá Apex seria localizador ou se ele tá em função motor. Então, aqui na função de localizador, ele também te informa, o visor é bem parecido com o localizador, só que aqui ele tem o rotatório e o reciprocante, né, do motor, você pode escolher aqui a função. O modo, se você quer motor ou localizador. No caso de localizador, o set, se você quer trabalhar em 0 ou você vai trabalhar em meio, você escolhe onde ele vai apitar, tá bom? Ele apita sempre que você está inserindo a lima, porém, quando você escolhe uma medida, ele apita de uma forma diferente, que é para ele te avisar sem você precisar olhar no visor, tá? E o programa dele aqui é para você aumentar ou diminuir aqui, se você estiver usando no modo rotatório, tá bom? Você ajusta aqui as rotações e também o torque do motor. Então, por que, né, utilizar o localizador? Aqui eu nem vou falar de desvantagens ou vantagens ou desvantagens, eu vou levantar alguns pontos para a gente comparar o uso do localizador ali com a radiografia, tá? Então, na técnica da radiografia, obviamente, a gente expõe o paciente à radiação, né? Então, a gente já viu ali que uma das técnicas mais utilizadas, no mínimo, precisa, só na etapa da odontometria, a gente precisa de 3 radiografias. Isso, no mínimo, eu falo, caso a gente não queime o filme radiográfico, ou o paciente ele não mexa durante a nossa radiografia, né? Se a gente precisar refazer alguma radiografia, aí a gente aumenta mais ainda a exposição do paciente, tá? Já o localizador, na etapa da odontometria, a exposição do paciente à radiação é 0. Você não vai utilizar. Tá? E olha ali que legal para pacientes gestantes, né? Porque a gente sabe que a maioria dos casos aí de gestação, as mulheres não têm nenhuma contraindicação para radiografia, elas podem radiografar, só que a mãe, ela não se sente à vontade, né? A própria gestante, na verdade, a gestante, ela não se sente à vontade, né? Ela se sente desconfortável. E olha aí que legal você falar para ela que nesse processo você não vai precisar utilizar a radiografia, né? Então, é um diferencial bem legal também. A radiografia demanda um tempo maior. O localizador é rápido. O processo, vocês vão ver que no dia a dia ali, o processo para a gente utilizar um localizador, para a gente mensurar o tamanho daquele conduto, de cada conduto, dura em média aí de 30 a 40 segundos. Então, num caso que você tem um dente com 4 canais, você vai demorar 2 minutos, 2 minutos e meio, mais ou menos. Já a radiografia, por mais que você fale assim, mas eu tenho uma auxiliar, né? A auxiliar, ela vai revelando para mim. Tem o tempo, né? Nessa etapa da odontometria, você precisa esperar a radiografia para você fazer a sua conta ali na técnica. Então, não adianta nada. Você vai ter que esperar a radiografia, vai ter que esperar o processamento daquela radiografia e vai perder muito tempo. O localizador, ele ajuda na detecção de perfurações. Já na radiografia, algumas perfurações, elas são de difícil visualização. Na verdade, a maioria a gente consegue visualizar, só que ali na hora a gente não consegue transportar aquela imagem para uma vista clínica. Então, quando a gente vai introduzir a nossa lima, a gente não sabe se a gente está em canal ou em perfuração. O localizador te ajuda ali na hora clínica, quando você está em atendimento. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que para determinar o comprimento ele precisava de uma constrição ali na região do CDC, que é a área mais constrita de dentina, ele precisa daquela região para ele funcionar, né, para ter o impedimento ali de passagem de corrente elétrica. Então,
Numa perfuração, a perfuração ela é um caminho que a gente percorre com broca, né? Então, a gente não vai ter essa região, a gente vai direto para tecidos periapicais, né? Perirradiculares. Então, o localizador, ele não vai ler. Normalmente, se ele te informar, ele vai te informar direto que está over. Então, quando você não tem a medida ali, você consegue, então, perceber que você está em uma região de perfuração e não num conduto, tá bom? Ele é preciso na determinação, quando você utiliza a técnica certa ali na região da constrição apical. Já a radiografia, por ser uma imagem bidimensional, ela está sujeita a interferência, sobreposição, alongamento, distorções. Então, a radiografia, eu vou mostrar para vocês algumas imagens, né? Mas a radiografia, ela não é tão precisa quanto a gente enxerga, quanto a gente pensa. Então, o que a gente vê na radiografia, às vezes, muitas vezes, não é o que realmente acontece ali na região apical, tá? Ela não consegue passar para a gente todos esses detalhes. O localizador necessita de treinamento e a radiografia é de fácil manuseio. Eu costumo dizer aqui que, na verdade, a radiografia ela é de fácil manuseio porque a gente aprendeu a lidar com ela, né? A gente aprendeu com a técnica da radiografia desde lá da graduação. Então, quando a gente não sabia utilizar, quando a gente chegou ali na graduação e a gente começou com as aulas de rádio e tal, a gente também não sabia, a gente também precisou de treinamento, né? Então, eu não costumo falar aqui que necessitar de treinamento para o uso do localizador seja uma desvantagem, entendeu? Porque mais para frente, conforme você vai utilizando o localizador, ele também vai ser de fácil manuseio para você, né? Custo alto e custo baixo. Realmente, uma película radiográfica é R$2, R$1 e pouco no máximo, né? E aí você necessita do revelador, fixador, que dá para você processar várias películas aí, né? Então, o custo ele é bem baixo para as radiografias. Porém, você perde muito tempo nessa etapa da odontometria. Então, o tempo do clínico, o tempo é dinheiro, né? Então, você pensa que no final do dia, se você conseguir atender que seja um paciente a mais, porque você diminuiu o seu tempo ali de odontometria e você conseguiu otimizar o tempo durante os seus atendimentos no decorrer do dia, se você atender um paciente a mais no final do dia, já é vantagem, né? Você pensa que no final da semana, se você trabalha de segunda a sexta, são 5 pacientes a mais na semana e no mês são 20 pacientes, né? Então, será que você atendendo 20 pacientes a mais no mês, vamos contar que nem todos os casos a gente fez em sessão única, então a gente dividiu aí em 2 sessões. A gente dividiu em 2 sessões, então vamos dividir esse número na metade aí, né? Então, a gente conseguiu atender 10 pacientes, às vezes 10 casos a mais. Com esses 10 casos que você atende a mais, você paga rapidamente o custo do localizador, que na verdade é um investimento, como qualquer equipamento que você tem na odontologia, né? Então, motor de endo, motor de implante, qualquer equipamento que você tem é um investimento que vai o quê? Facilitar o seu atendimento, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, eu coloquei umas imagens do professor Ângelo Freire, que eu acho bem interessante essa comparação que ele fez aqui. É bem pertinente à discussão aqui. Eu quero que vocês imaginem que essa primeira imagem aqui, vocês estão conseguindo visualizar ainda o cursor? Dá para visualizar aqui? Dá para ver. Então, essa primeira imagem aqui, eu quero que vocês visualizem ela como se fosse uma radiografia, tá? Essa radiografia é na vista vestibular, então é a radiografia que a gente consegue a partir do dente ali do paciente na cavidade oral, no dia a dia do atendimento, tá? Então, vamos visualizar aqui. Essa radiografia, olhando como se fosse radiografia, esse limite de trabalho aqui, vamos considerar uma polpa viva, tá até bom, né? Então, ó, se a gente fosse considerar aí uma polpa morta, eu ia até falar para a gente descer mais um pouquinho aqui, trabalhar meio, talvez, porque o que a gente vê na radiografia é o vértice radiográfico em comparação com a sobreposição ali do nosso instrumento. Então, aqui estaria ok, né, essa imagem. Só que numa vista proximal, que é a vista que a radiografia não consegue dar pra gente, olha como essa lima, ela tá fora. É o mesmo dente, tá? E não foi mexida a posição da lima, tá bom? É só uma angulação e uma visão diferente. Então, aqui, ó, como essa lima tá fora. Então, voltando ali aos problemas que a gente pode ter
se a gente fez uma odontometria incorreta, ó, esse aqui seria um caso, né? O que vai acontecer? A gente vai instrumentar aqui fora, né? A gente vai sanificar aqui fora, então a chance de ocorrer extravasamento também é grande, tá? E a gente vai obturar, o nosso cone, ele também vai chegar até aqui, né? Então, aí mais para frente, provavelmente você vai ter que intervir nesse caso aqui novamente. O paciente, ele vai sentir dor com certeza aqui, tá? O segundo caso é a mesma coisa. Então, aqui numa vista vestibular, olha aqui, né? Na radiografia, provavelmente a gente também desceria um pouquinho mais, ó. E numa vista proximal, já tá muito fora ali aquela lima, né? A gente não consegue visualizar. O último caso, a mesma coisa. Então, aqui tá bem distante, ó, do ápice radiográfico, não tá? Então, a gente, visualizando aqui essa radiografia, a gente ia tentar descer muito mais essa lima, a gente ia instrumentar muito mais esse forame aqui, né? E aí, numa vista proximal, olha só, é sobreposição de raiz, ó. Aqui seria outra raiz. Na radiografia, muitas vezes a gente não consegue visualizar, né? Então, quando eu falo para vocês que o localizador, ele lê exatamente aqui a região de forame, olha só que legal, né? Então, a gente vai trabalhar com o localizador, a hora que ele chegar aqui, a gente fizer o processo de patência e retornar o forame, ele vai te informar que o forame, o seu limite de trabalho é aqui. Então, você vai trabalhar aqui no limite, você vai instrumentar, sanificar e obturar. Então, pensa que a partir do momento que você começa a utilizar os localizadores, você tem que desapegar um pouquinho da radiografia. Porque quando você for radiografar esse caso aqui, ou melhor ainda, quando algum colega for radiografar, então você encaminhou o caso, às vezes, para algum protesista, vai fazer uma prótese, né? E ele vai fazer uma radiografia inicial ali do caso dele. Ele vai pegar e vai falar, nossa, mas tá instrumentado até aqui, mas o vértice radiográfico é aqui, olha, faltou descer muito. Aí é onde a gente escuta, né? Ah, mas Deus deve ser endodontista, porque esse paciente não sente dor, esse paciente não reclama, né? Não tem lesão, nada. Olha como tá bonito esse caso. Mas é por isso, né? Porque a gente trabalhou no limite ali, você tem que, o quê? Confiar no seu localizador. Porque ele vai te informar a região exata de limite de trabalho e que vai ser, na maioria dos casos, muito mais preciso do que a radiografia, porque o localizador, ele trabalha ali com aquele limite que a radiografia não consegue te mostrar, tá bom? Então, nem sempre, com isso a gente entende o quê? Que nem sempre o forame, e isso é na maioria dos casos, isso a gente fala embasado em literatura, em trabalhos científicos, tá bom? Nem sempre o forame está coincidindo com o ápice radiográfico, com o meu vértice radiográfico, tá bom? Nem sempre. Aliás, a maioria dos casos, o forame, ele não está aqui na região do ápice, ele está para proximal, ou ele está para algum lado que não seja aqui no ápice, tá bom? Então, eu mostrei alguns casos aqui, ó, coloquei alguns casinhos aqui, que na radiografia, muitas vezes a gente não consegue ver, né, essa lateralização do forame, ó. Então, aqui ele até tem uma pequena curvatura aqui, né, intersapical, porém, a gente não consegue visualizar exatamente onde é a saída desse forame. Agora, nessa imagem aqui, a gente consegue visualizar um pouquinho melhor, né? Então, aqui mesmo que tenha cortado aqui um pouquinho a imagem aqui a gente pode imaginar o ápice radiográfico aqui, mas olha onde vem a saída desse forame, né? Realmente não coincide aqui. E se esse dente ele tivesse um pouquinho girovertido, eu ia dizer para vocês que nem esse limite todo a gente ia conseguir ver, a gente ia conseguir ver mais para cima ainda, né? A gente não ia conseguir ter exatamente, ele ficou aqui numa posição muito boa para a gente visualizar, porque às vezes a gente nem consegue visualizar. Se esse dente tivesse um pouquinho girado, a gente já conseguiria ver esse limite um pouquinho mais para cima aqui, tá? Então, eu vou falar um pouquinho também das desvantagens dos localizadores, né? Porque ele tem algumas desvantagens, mas que precisam ser contornadas a partir do momento que você vai utilizar. E se você sabendo dessas desvantagens, você consegue utilizar normalmente, tá? Então, ele não mensura dentes com risogênese incompleta. Por quê? Pelo mesmo princípio lá da perfuração, né? Dentes com risogênese incompleta não tem a formação do ápice ali, a formação do forame, da dentina ainda completo. Então, ele não vai conseguir mensurar, ele não vai conseguir falar para você dessa diferença de passagem de corrente elétrica, tá bom?
Pacientes com marca-passo, ainda são poucos os estudos, mas os próprios fornecedores, eles falam para a gente não utilizar o localizador em pacientes que possuem marca-passo. Então, olha aí a importância da gente fazer uma boa anamnese, né, com os pacientes. A gente precisa saber que aquele paciente utiliza a marca-passo para a gente mudar a nossa técnica ali, tá? A gente não pode utilizar os localizadores, tanto por conta dele dar interferência, como ele não vai te dar o resultado, mensuração adequada. O alto custo, já falei para vocês que eu não considero também uma desvantagem, eu considero um investimento do aparelho, tá? Bateria e manutenção. Bateria ou pilha, né? Quando o localizador ele tá acabando a bateria, antes de acabar, ele não consegue fazer o processador ali, o computadorzinho dele, funcionar direito. Então, ele não tem o impulso daquela tensão, ela não é liberada da mesma forma. Então, o que acontece? O localizador ele não funciona quando está com a bateria acabando. Então, ele tem sempre que estar bem carregado, tá? A partir do momento que você carrega, ele volta a trabalhar normal. Às vezes, dura até um dia inteiro de serviço, de 8 a 10 horas, às vezes, com a mesma bateria ali, sem descarregar, tá? Manutenção, porque você precisa ter uma manutenção do aparelho em si. Então, tem que tomar bastante cuidado, colocar as barreiras durante o atendimento naquele equipamento. Isso ajuda a não danificar tão fácil o aparelho, tá? Os fios, você tem que tomar bastante cuidado, porque são fios, igual fio de celular, você tem que tomar cuidado para não romper, né, a parte interna. Então, tem que tomar cuidado com o jeito que você vai armazenar os fios ali. Na parte metálica, onde você coloca a alça labial ou a ponta ali da sua sonda, né, do testador, você tem sempre que manter muito limpo e seco para ele não oxidar. Se ele oxidar, não vai ter passagem de corrente, você perdeu o aparelho. Então, tem sempre que manter muito limpa ali, tá? Essa região de conexão dos aparelhos, principalmente. Restaurações metálicas, também pelo mesmo princípio do marca-passo, tá? A restauração metálica, a indicação é que vocês, antes do tratamento, vocês retirem toda essa restauração. No caso ali de uma restauração de amálgama, é interessante que vocês retirem toda a restauração, tá? No caso de uma restauração ali que seja muito importante ali para o suporte, por exemplo, do grampo, né, que é muito importante a gente isolar também. Então, a gente não vai tirar a restauração, mas a gente tem algumas manobras ali. A gente pode tentar isolar, por exemplo, com alguma barreira gengival, tá? Para que não tenha interferência ali durante a sua mensuração da odontometria, tá? E necessitar de treinamento também, eles colocam como uma desvantagem, mas aqui necessitar de treinamento dentro da odontologia, tudo que você for fazer vai necessitar de treinamento, né? Tudo que for relacionado à tecnologia é sempre importante o quê? Que a primeira parte a gente faça embasado realmente em artigos científicos, em pesquisas, né? Você tem que se apropriar, você tem que estudar ali em relação àquela nova tecnologia e também muitas vezes, fazer algum curso, né, atualização, algum curso que você consegue manusear aquele aparelho, né, algum curso, por exemplo, de atualização, né, que você consegue fazer esse treinamento na prática, tá bom? Então, aqui é um artigo que eu coloquei, porque nesse artigo ele fala bastante, ela fala, na verdade, bastante sobre a precisão da resposta ali do localizador e referente à técnica, né? Ela fala bastante que quando a gente utiliza o localizador só a nível de forame, ou seja, a gente só desceu com a lima a nível de forame, a resposta ela é um pouco inferior do que quando você passa ali o forame, né? Você faz aquela técnica da patência, você passa e retorna ao forame. Então, quando você utiliza essa técnica, que é a técnica indicada para os dos localizadores, ele se torna mais preciso. É isso que ela fala nesse artigo, tá? E o meu trabalho também, eu ainda estou finalizando esse trabalho. Nesse trabalho eu quis comparar a utilização de 3 localizadores. Então, eu peguei ali o Endus Duo da Gnatus, tá? Peguei a PX1, que eu já tinha falado para vocês também, e peguei um outro localizador, que é o Propex Pix, e eu comparei esses 3 localizadores referente à precisão da técnica, tá?
Então, o objetivo foi fazer essa pesquisa antes e após do preparo cervical, para ver se tinha alguma diferença também, né? Quando a gente faz a utilização do localizador sem fazer o preparo cervical e com o preparo. Então, aqui eu coloquei os materiais que a gente utilizou. Então, a gente utilizou os 3 localizadores em cada dente, as limas que a gente utilizou para fazer a mensuração aí de acordo com cada conduto, tá bom? As brocas para fazer abertura, cirurgia de acesso. Esse suporte aqui da direita, ó, que vocês estão vendo em acrílico, da IEM do Brasil, ele é muito legal para quem vai fazer algum trabalho com localizador, porque ele já vem com essa alça aí, com essa alça que faz a vez da alça labial no paciente. E você insere o dentinho, aqui tem um pré-molar já aberto, né? Você insere o dentinho aqui, você consegue introduzir a lima e ligar no seu localizador e fazer a mensuração normalmente, tá? Como se fosse na boca do paciente. Foi assim que a gente fez, em dentes extraídos, tá? Então, solução salina para a gente armazenar os dentes, não ressecar, né? Hipoclorito para a gente fazer irrigação durante a mensuração, todo o material que a gente utilizou. Aqui eu coloquei um pouquinho de como eu fiz, aqui são as amostras, alguns dentes que eu utilizei, tá? Então, aqui a gente foi introduzindo a lima ali durante a mensuração, para a gente ter uma confirmação ali da medida. Eu também fiz radiografias em vistas vestibulares e vistas proximais para confirmar a posição daquela lima. Confirmei também a visualização da passagem da lima com uma lupa, tá bom? E aí essa mensuração foi feita onde? Foi feita em 3 pontos. 1 milímetro aquém, 1 milímetro além e no 0, tá? Então, a gente teve essas 3 medidas de acordo, né, utilizando os 3 localizadores em cada dente, antes e depois do preparo cervical. E todos os resultados eu fui anotando aqui em tabelas. Então, essa daqui, na verdade, foi só antes do preparo cervical, ó, sem preparo cervical, né? Anotei os dentes, qual localizador eu estava usando, qual lima eu utilizei, qual medida. 1 milímetro além, eu anotava o que ele falava, o que o localizador me respondia, eu anotava. Se em 0 estava em 0, eu anotava 0. Se estava além do meio, eu anotava meio. Eu anotei o que o localizador leu, tá? E 1 milímetro aquém, eu anotei o que o localizador me passou. E com essas anotações, eu passei para as tabelas depois, né? E aqui nessas tabelas, eu pude visualizar logo que eu peguei as imagens, né, que o azul foi o que mais leu corretamente, ó, né, dentro de 13 imagens que eu tinha aqui, ó, as 13 ele leu corretamente. Aí eu fui ver aqui qual que era o azulzinho, né, qual que ele tinha lançado como azul, era 1 milímetro além, ou seja, era aquela região que a gente realmente fala que precisa atingir com a nossa lima durante a mensuração para a gente ter certeza, para a gente ter uma maior precisão aí da técnica. Então, aqui a gente pôde confirmar que realmente, utilizando a técnica certa, né, ela lê muito, o localizador lê muito melhor do que, por exemplo, aqui, ó, o laranja, quando a gente só introduziu e chegou 1 milímetro aquém. Então, aí, ó, de 13 medidas, né, ele acertou 9 ali. Então, a gente consegue relacionar esse resultado aqui com a técnica utilizada, tá? Então, para finalizar aí, a gente viu que é muito importante o planejamento, desde a parte da anamnese, né? A gente não pode negligenciar nenhuma etapa do tratamento. E então, todas essas etapas a gente tem que trazer para o planejamento antes, tá? Para ver se a gente vai conseguir finalizar o tratamento, se a gente vai precisar mudar alguma coisa no meio do tratamento. Então, por exemplo, o caso que eu falei para vocês ali de um paciente que utiliza a marca-passo, é um dos casos que a gente não vai conseguir utilizar o localizador. Porém, maioria dos casos, quase todos os casos, a gente pode utilizar. Então, é interessante a gente sempre, independente do tratamento que a gente vai fazer um bom planejamento, tá? Ter o conhecimento das técnicas é muito importante para você não ser aquela pessoa que fala, o localizador, ele não lê, não consigo usar. Então, ao invés de você já falar, né, se o localizador ele funciona ou não funciona, tenta usar, né, estuda, pega artigo, lê e tenta utilizar esse localizador, né, nos cursos, por exemplo, nos cursos que o Rafael faz, né, já na atualização, os alunos, eles já utilizam o localizador, né, então eles já aprendem a mexer, eles têm conhecimento da técnica, para saber se eles vão utilizar ou não, tá? Conhecimento da anatomia
É muito importante porque vocês lembram ali das imagens ali do professor Ângelo Freire, né? O campo de atuação do endodontista é um campo que a gente não vê. É diferente, por exemplo, de prótese, que você consegue visualizar diretamente o preparo, ou de dentística, né? Então, a gente tem que confiar nas nossas técnicas e também no nosso conhecimento, né? A gente está trabalhando em campo que a gente não visualiza. Então, a gente tem que ter essa visualização na nossa cabeça, e para isso a gente precisa conhecer a anatomia interna do dente, tá? Nenhuma etapa pode ser negligenciada, inclusive a odontometria, né? É ela que vai ditar todo o seu tratamento ali. Então, a gente viu que é muito importante fazer cada etapa muito, muito certinho, né? E para finalizar, eu queria falar para vocês que, em relação aos localizadores, desde que a gente faça a técnica correta, hoje em dia, eles são os que dão o melhor resultado para a gente em relação à odontometria. E se a gente busca, né, uma odontometria mais correta, uma precisão dessa odontometria, eles são os aparelhos mais indicados hoje em dia, tá bom? E é isso, aí aqui eu deixei os nossos contatos, o meu e do Rafael, se vocês quiserem tirar dúvidas, fazer alguma pergunta, ou tem algum caso que vocês queiram tirar alguma dúvida, ou vão começar a utilizar os localizadores e tem alguma dúvida, se vocês quiserem falar com a gente mais para frente, também tem os contatos aqui embaixo, tá? Aqui tem os nossos e-mails e as redes sociais. Oi, pessoal. Certo? Alguma pergunta? Querem fazer alguma observação, alguma pergunta? Eu gosto quando a professora Pamela falou, né, também do custo. Na verdade, né, eu acho que vai além do custo, né? Realmente, é um aparelho que acaba se pagando. Se a gente pensar a economia de películas, né, e químicos a longo prazo, ele acaba se pagando de forma bem rápida até, principalmente para quem pratica bastante, né, o tratamento endodôntico. Então, mas além da parte econômica, eu falo muito da precisão, né? Ela mostrou ali um slide com a parede canal radicular com vários micro-organismos, porém, se ficar meio milímetro daqueles micro-organismos na parede do canal radicular, acaba que gera, né, você acaba perdendo todo o seu trabalho. Então, aquela precisão, né, e a confiança, eu acho que é a maior vantagem dele, claro, além do custo-benefício. Ó, aqui a Iramara colocou, não existe custo em relação ao benefício que gera. Perfeito, né? Excelente a colocação que ela fez, né? É uma coisa que realmente traz um benefício tão grande que, né, o custo acaba sendo, eu diria que a vantagem secundária dele, sim. Então é isso, é um aparelho fácil de usar, como eu falo, se a gente tiver hoje que fazer uma viagem, né? Você vai abrir um mapa, lembra daqueles mapas antigos? Eu lembro na época do meu pai, quando ele queria achar algum caminho. Você vai abrir o mapa ou vai ligar o seu Waze, vai ligar o seu GPS? Né? Hoje o localizador é como se fosse, né, o seu Waze, né, endodôntico, GPS endodôntico. Ele vai te conduzir, né, com uma forma mais precisa e da forma mais rápida para você chegar ao seu limite de trabalho, ou seja, o seu destino. Não é um aparelho difícil de se utilizar, é uma grande ferramenta que pode sim, né, mudar muito, né, para melhor o seu tratamento, otimizar o seu tratamento e te levar com mais facilidade ao sucesso. Pessoal, ó, tô vendo aqui, quem está aqui embaixo? Quem que é? Alguém mais quer fazer uma pergunta? Quer dar um oi? Pessoal, vocês estão com os nossos contatos, né? Agradeço de novo toda a equipe aí da Gnatos, Karina, Camila, enfim, todos os amigos aí que colaboraram e nos deram essa oportunidade de, lógico, divulgar um pouquinho do nosso trabalho. Vocês viram aí o trabalho que a professora Pamela está fazendo com os aparelhos, mas principalmente de poder levar uma informação importante, né, para, né, compartilhar uma informação importante com vocês, certo? Então, muito obrigado, parabéns, professora Pamela, pela aula, professora Renata. Obrigada, pessoal. Aqui presentes também, agradeço aí o apoio. Pessoal, qualquer coisa podem chamar, certo? Obrigado pela atenção, parabéns pela participação aí, como eu falei, comprometimento com a nossa profissão. Um abração aí para
Boa Páscoa. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Peraí, mãe.